Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Talk Mais, aqui do portal SP Rio Mais. Eu sou Poliana Vitorino e hoje comigo, na apresentação, Gabriel Duarte. Oi, Poliana, tudo bem? Prazer estar aqui com você. E o nosso entrevistado do dia é Guilherme dos Santos. Ele é músico, pesquisador de São José dos Campos, ex-aluno do Projeto Guri, educador e atualmente supervisor educacional nessa mesma organização e principalmente escritor do livro Ritmos do Malawi. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Então, vamos lá, começando a falar sobre o livro, né? O que gerou em você esse interesse em falar sobre os ritmos africanos do Malawi? Primeiramente, obrigado aqui pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que todos possam apreciar um pouco desse trabalho aí que foi desenvolvido aqui em São José dos Campos, que é o Ritmos Africanos do Malawi, e que é uma catalogação de 4 importantes manifestações culturais dos povos bantus do Malawi, que é destinados aos estudantes e professores que se interessam pelo estudo da temática africana no ensino de música, né, no âmbito da educação musical. E então, dentro dessa perspectiva de tradição oral, eu tive essa oportunidade de durante o período de intercâmbio, né, conhecer essas pessoas, né, as pessoas do Malawi, e registrar, documentar esse acervo, né, que muitas das vezes para você ter acesso a essas informações, ou você convive com essas pessoas do Malawi, ou você tem que estar diretamente lá vivendo com eles, né? Porque pouco se tem de registro documentado, né? Então eu meio que senti nessa missão de contar um pouco a história dessas pessoas e essas manifestações e registrar isso em formato de livro didático, se eu posso dizer assim, né? Esse primeiro contato seu com os músicos do Malawi não foi aqui no Brasil, né? Foi através do Projeto Guri, inclusive, com o intercâmbio que você fez para a Noruega? Isso, em 2017 eu fui para um programa de intercâmbio através do Projeto Guri, JM Norway e Music Crossroads, que são organizações internacionais, parceiras, que desenvolveram o projeto MOVE, que é o Musicians Organizer Volunteer Exchange, que é um programa de intercâmbio para jovens músicos. E lá em 2017, nesse intercâmbio, eu tive o primeiro contato com as pessoas do Malawi, e aí me identifiquei com eles e falei, pô, tem tudo a ver aqui com a nossa cultura brasileira, né? E foi esse primeiro contato. Você decidiu trazer músicos de lá, você sugeriu, como que foi esse processo de aproveitar essa aproximação com os músicos do Malawi e trazer isso aqui para o Brasil? E aí no período até deu uma provocada na diretora, vamos trazer para São José para ter esses intercambistas aí, até na época para poder desenvolver mais o inglês, ter contato com eles, né? Acho que São José seria uma cidade ideal para a gente ter o programa. E aí já voltando da Noruega, né, 6 meses depois, aí a gente aqui em São José começa a receber o programa MOVE. Certo. E como foi, o que você enxergou, né, por exemplo, de características semelhantes com os ritmos brasileiros nos ritmos do Malawi? Bom, primeiramente a gente tem uma ancestralidade presente aqui no Brasil pela questão da diáspora, né, que se deu através da triste realidade da mão de obra escrava, né, durante aí o período colonial. E aí eu fui buscando essas informações e fui percebendo que tem tudo a ver, né? As raízes nossas da cultura brasileira, né, tá na África, e muitas vezes para a gente entender o que acontece aqui ou o que aconteceu, né, a gente precisa buscar essas informações na fonte, né? Então nada melhor do que pesquisar, estudar a fundo mesmo, para a gente, de alguma forma, entender algumas respostas e achar algumas coisas, né, uns elos perdidos que a gente vai encontrando no percurso sobre a nossa história, a nossa cultura, né. E existe algo de curioso que você aprendeu sobre o Malawi durante esse momento de escrever o livro? Bom, eu aprendi algumas canções, né, do Malawi na língua deles, no Quechua, né, é um pouco difícil às vezes de pegar isso, mas é um trabalho de ficar ali cantando, de memorização, né, bem curioso. Repetição, né, aquela repetição.
e saber que existe uma diversidade, né, étnica e cultural dentro do país, né? Assim, é impressionante de ver diferentes línguas, né, diferentes culturas e religiões e crenças. O Malawi é bem dividido, né? O que eu encontrei pesquisando são 17 diferentes etnias, Nossa. né? Então são muitos grupos étnicos assim, né? Então é bem curioso e interessante. É um país pequeno, mas cheio de diversidade. Dá até para comparar um pouco com o Brasil, guardadas as devidas proporções. Sim, né? E nesse contato com os músicos do Malawi, como que foi quando eles chegaram aqui no Brasil, as primeiras impressões, o trabalho desenvolvido também com eles aqui no Projeto Guri? Bom, a gente fazia a recepção deles com a equipe nossa na Regional São José dos Campos, então eles já tinham moradia, eles já tinham auxílio... tudo que eles precisavam de alimentação, de direcionamento dos projetos, né? Tanto no Projeto Guri quanto na Fundação Cultural. Então a gente já tinha esse programa e essa organização. E aí era receber, capacitar, treinar eles diante das realidades que eles iam encontrar aqui, né? É difícil muitas vezes para eles que vêm de fora falar português, né? Então, a maioria das vezes a comunicação era em inglês mesmo, que é a língua global, né? Mas eles se adaptavam bem, porque o clima tropical é bem parecido com lá, assim, é mais os recursos de língua que era um pouco difícil, mas a gente estava ali amparando, eu muitas vezes era o representante ali que estava com o grupo e auxiliando eles e depois também dando uma certa autonomia para eles seguirem explorarem ali. Também o Brasil, né? Exatamente, senão fica um negócio amarrado ali, né? Então tem que deixar cada um ali seguir o que pensa, o que quer fazer, para mesmo ter essa experiência de vida, né? Esse intercâmbio todo durou cerca de 3 anos, não foi? 2017, 2020? Isso, cada grupo vinha e ficava num período de 10 meses, né? Então, aqui em São José, a gente teve o primeiro grupo que chegou em 2017 e o último grupo que saiu em 2020, infelizmente, por conta da pandemia, né? Eles iriam ficar até 2021, mas aí encurtou o período e aí meio que acabou no meio, assim, o programa. Sim. Eles voltaram. E aí, durante esse tempo que vocês estiveram juntos, teve a oportunidade de tocarem, obviamente, né? E você, como alguém que toca instrumentos de percussão, tem alguma técnica, por exemplo, que o pessoal do Malawi utiliza, que você não conhecia, que pode ser aplicada aqui? Tem algo que você tenha aprendido, assim, de técnica ao tocar instrumentos de percussão? Técnica diretamente não, mas assim, as informações que eu fui coletando, né, das manifestações, porque nesse livro eu abordo 4 manifestações, então a gente tem Guaniança, Ingoma, Mangange e Vimbuza. E aí a gente começa a estudar tanto a música quanto as informações que fazem parte, né, da contextualização histórico-social do que é isso, né? E a gente vai descobrindo essas informações, né? Que muitas dessas manifestações estão ligadas a práticas muitas vezes de ritual e também associado à dança, né? Então a gente de fato percebe que também tem uma coisa ligada com a música brasileira, né? Com a dança e bom, é interessante e eu fui descobrindo isso, né? Questões técnicas não tanto, porque a gente meio que compartilha, assim, né, as mesmas ideias de como tocar o instrumento, né? Sim. Mas essas informações, né, que é curioso, elas estão ligadas a tradições de conhecimento oral, né? Então, muito do que é ensinado e falado é de forma oral, não tem nada documentado, né? Então, todo conhecimento e sabedoria é passado através da palavra, né? E Sim. Aí, através dessa imitação e repetição, você desenvolve ali o que é passado, né? Esse conhecimento. E a música lá do Malawi, ela tá muito ligada também com a religiosidade? Você pode dizer também, assim? Tem algumas práticas ligadas, assim, rituais, né? Por exemplo, uma das manifestações aqui que eu cataloguei, né? As pessoas têm problemas psicológicos que são afetados porque eles acreditam que são uma possessão espiritual. Então você tem que fazer um ritual usando os tambores, porque essa pessoa precisa dançar o som desses tambores, porque a música, o som, né, ele alivia esse sofrimento, né? E aí eles falam que hoje em dia também não se dispensa o tratamento médico, né? Mas eles têm todo
essa crença que tem uma entidade espiritual que afeta também psicologicamente, e esse ritual precisa ser feito para... É tipo um tratamento, uma cura, né? Para, vamos chamar assim, dessa doença psicológica. E essa sua relação, essa ligação que você tem com a África, a gente vê até que você está com uma camisa temática, étnica, né? Étnica. Quando que começou esse seu interesse? Começou na música? Começou de repente? Foi no intercâmbio mesmo? Então, a gente está inserido dentro da cultura brasileira, que bebe dessa fonte da África, né? Não tem como fugir disso. E aí a gente vai se profissionalizando, vai estudando, vai tendo conhecimento, né? Até mesmo dentro do guri, ou quando eu fazia aulas particulares, a gente já começa a estudar os ritmos brasileiros. E aí, estudando a história, a gente já sabe ali que tem toda a influência africana e tem tudo a ver com a gente, né? Então não tem como estar fora disso, né? A gente, desde quando a gente começa a estudar como música, a gente quer se profissionalizar, então a gente tem que buscar conhecer o máximo de informações possíveis, até mesmo para depois a gente ter um leque de atuação maior, para não ficar trabalhando só com uma coisa, numa linha só, que às vezes isso limita o nosso trabalho, né? Então a gente tem que expandir o horizonte de conhecimentos e essas coisas vão trazendo as bagagens e o conhecimento, e a gente vai se desenvolvendo com base nessas informações, né? E no livro são citados são 4 ritmos? Isso, são citados. os 4. E dá para explicar, tipo, características específicas deles, ou para que, por exemplo, você citou do ritual, né, que eles fazem para cura e tudo mais. Dá para explicar em quais situações esses ritmos são aplicados, essas questões assim? Tá, vamos lá. Apesar desses rituais estarem ligados a uma tradição cultural, né, daquele grupo étnico em específico lá no Malawi, os músicos usam, né, num repertório, exploram, né, num repertório artístico como forma de entretenimento também, né? Não somente o específico lá daquele grupo, né? E foi a partir daí que eu tive contato, né? Primeiramente com esse repertório artístico de entretenimento, e aí depois eu fui aprofundando a pesquisa e aí eu fui descobrir, né, a origem deles, aí que é o curioso, né? Você saber de onde vem, né? Não só simplesmente ficar reproduzindo uma coisa sem saber, né? Sim. Então, o primeiro deles é o Guanyança, que é uma dança originária dos povos Chewa. Chewa também descende do grupo etnolinguístico Banto, né? E essa é uma dança masculina. Então os homens, eles dançam... É uma dança bem interessante, porque eles dançam totalmente sincronizados e movimentos ágeis, rápidos, todos, né, todos juntos, todos iguais. E essa dança é usada hoje como entretenimento em competições escolares, né? Então meio que o governo ajuda ali, incentiva para que essa dança ela seja praticada também, né, como uma competição. É um entretenimento, né? Sim. Depois a gente tem o Ingoma, que é catalogado também, que originalmente é uma dança de guerra dos povos Ngoni, que também migraram para o Malawi, do sul da África para o Malawi, no século XIX. E essa é uma dança que prepara os guerreiros para o combate, para a batalha, né? Então meio que é um ritual assim, né, de vigor, de preparo. E apesar de a gente não ter mais guerras hoje, né, mas no passado ela foi usada com essa função. E aí eu no DVD que a gente gravou em 2019 aqui em São José dos Campos, uma das músicas do DVD está presente esse gênero Ingoma, né, que é uma dança de guerra, e é bem curioso, né? A origem desses dois que você citou até agora são muito diferentes, né? A origem e o propósito, assim, se a gente for pensar. Sim, é totalmente oposto, são coisas diferentes, né? Mas a gente vê ali que a dança está envolvida, a música, né? Não tem nada dissociado, né? O terceiro é o Mangange, que é uma celebração que é feita, que é um ritual de passagem feita com os meninos dos povos Au, do norte do Malawi. Esses meninos, eles passam por um ritual meio que eles ficam... eles são isolados da comunidade, aí eles passam um período, né, ali com os mestres, ou enfim, com
com o responsável ali por esse grupo, que eles vão ensinar ali os códigos éticos e de como conviver em sociedade, né? Então, essa fase de transição da infância para a fase adulta. E aí tem um processo que é feito a circuncisão, né? Porque depois desse ritual, vamos se dizer assim, para se provar que eles se tornaram realmente homens, eles têm que fazer esse processo de circuncisão, e daí vem a festa, essa cerimônia que se chama Mangange, e aí tem toda ali uma celebração, que aí é uma festa, né? E aí eles tocam esse gênero musical. E como pesquisador, a gente tem que ter o rigor, a gente não pode, interferir nessas informações ou como pré-julgamento, se acha certo ou errado, cruel ou não, mas é uma prática que é feita dentro desse ritual, né? É uma crença deles, a gente como pesquisador tem que respeitar, e está documentado, e isso acontece, e após todo esse ritual, então as pessoas se reúnem e fazem essa festa, e eles praticam aí o Mangange. Esses meninos, eles recebem oferendas ali, dinheiro, premiações, né? E está envolvido ali toda a festa, a celebração, né? Por terem feito esse ato, essa passagem, né? Esse ritual. E por último, a gente tem o Vimbuza, que eu comentei ali no começo, que também é uma dança de cura contra possessões espirituais, né? Então as pessoas dançam, pessoas que sofrem essas perturbações psicológicas, mentais, elas passam também por um ritual que se tem um curandeiro, então elas dançam ao som do tambor, e os tambores de alguma forma interferem nessa cura, é um alívio para os sofrimentos psicológicos mentais dessas pessoas. Entendi. Né? E é praticado entre os povos Tumbuka do Malawi. Curioso. E você comentou, cara, é do DVD que vocês gravaram. Achei curioso, porque vocês gravaram onde aqui em São José? A gente gravou em 2019 lá no Vicentino Aranha, no Bambuzal. Então todo aquele cenário ali da natureza, do bambu ali, foi o cartão postal de São José, foi o palco ali do DVD. E aí foram quantas músicas? Como que foi a gravação? Bom, agora eu não me recordo quantas músicas, mas esse era um trabalho artístico que a gente desenvolvia um repertório de músicas tradicionais, então envolvia música brasileira, música norueguesa, moçambicana e do Malawi. Então, de alguma forma, a gente apresentava uma ou duas músicas de cada país, né? Legal. Para apresentar ao público a cultura, né? Que muitas vezes as pessoas desconhecem, não ouvem, não tem o costume de tocar nas rádios, né? Então é uma coisa que às vezes fica muito local ali. Então a gente explorou esse repertório e foi bem aceito pelo público, né? Era interessante porque as pessoas que iam assistir ficavam curiosas, né? Hoje está disponível em algum lugar? Está disponível no YouTube. É só acessar lá, Guri International Band, que aí tem o DVD lá, tem na íntegra e também tem os cortes ali das músicas. As pessoas podem ouvir a qualquer momento ali, está disponível. Certo. E tudo isso só foi possível, né, graças ao Projeto Guri, no qual você esteve inserido ali desde a infância, certo? Isso, a juventude. Desde a juventude, então. E qual que é a importância do Projeto Guri para a cidade, para a cultura e tudo mais? Bom, eu digo, se não fosse o Projeto Guri, acho que talvez eu não seria música, não teria essas oportunidades profissionais de ter, enfim, gravado um DVD, escrito um livro, né? Um projeto de música, ter um projeto de música na cidade que é muito importante, é uma oportunidade a mais para as crianças, adolescentes, né, que queiram seguir uma carreira musical ou não, mas só dessa oportunidade de estar aprendendo música, né, estar convivendo entre grupos de pessoas, né, as diferenças ali, né, aulas coletivas. Conhecendo repertórios, culturas, línguas, porque música é isso, quando você estuda música você vai conhecer, né, você vai ouvir repertórios diferentes que é da sua cultura, você vai às vezes conhecer palavras que não estão no seu vocabulário,
E então a música é muito importante nesse sentido, né? Então acho que quem não conhece o Projeto Guri, a gente tem aqui em São José dos Campos, né? E outros polos espalhados pelo estado de São Paulo. É só procurar uma unidade ali na sua cidade para fazer a sua matrícula, escolher o curso ali do seu interesse e estudar. E para quem também não quer seguir carreira de música, vai ter essa oportunidade de conhecer todas essas coisas e de alguma forma se agregar nos valores ali da... Vale só para aprender um pouquinho, né? Exatamente, você provavelmente será um cidadão ou um ser humano melhor, né? Por você ter essa bagagem de conhecimento e cultura, né? E educação, que é tão importante para uma sociedade, né? Sim. E eu queria te perguntar também, já que a gente está falando de toda essa história, dessa sua ligação com o Malawi, você falou que lá eles têm o costume da oralidade, né? E por isso você resolveu desenvolver esse trabalho documentado, escrito. E eu queria saber, assim, você desenvolveu isso junto ao projeto, foi sozinho e já nasceu com a ideia de fazer o livro ou nasceu só como uma pesquisa mesmo para documentar tudo isso e aí mais tarde o livro tomou forma? Eu estava fazendo uma pós-graduação como aluno especial, até tentando entrar no mestrado, doutorado, e eu estava com algumas dificuldades, né? E falei, bom, se eu tiver algo escrito, né, também isso já contribui e ajuda para ingressar nessa área acadêmica. E aí meu professor da pós começou a me questionar, começou a me provocar. E aí, tendo essa oportunidade de estar com esses músicos, né, de estar coletando essas informações de forma oral, eu falei, bom, acho que é importante ter um livro, né, documentar isso em formato de livro e tornar esse trabalho acessível, né? Até porque a gente não encontra materiais disponíveis na área sobre o Malawi especificamente, né? Então, bom, vamos catalogar isso e registrar. E aí o livro deu muito trabalho para ser feito? Demorou? Porque foi lançado esse ano, né? Esse projeto todo foi desenvolvido entre 2017 e 2020, mas o livro só foi lançado em maio agora de 2023. Né? O lançamento oficial foi agora no mês de maio, mas aí eu levei todo esse tempo, porque convivendo ali com os músicos do Malawi, eu fui catalogando, transcrevendo todas essas informações que eles foram me passando, né? Depois eu até utilizei, foi bom até esse período, vamos dizer assim, positivamente da pandemia, porque aí eu tive mais tempo de sentar, né? E utilizar uma metodologia científica que pudesse, de fato, contribuir para reforçar as informações que eu queria passar, buscando também autores e a bibliografia que pudesse contribuir com esse meu trabalho, né? Então, esses 4 anos aí foram mesmo de pesquisa, ali, de estudo, de análise bibliográfica, discográfica, né? Para chegar no resultado que a gente tem hoje aí, de muita leitura e muito estudo para poder concluir esse trabalho. E como as pessoas podem ter acesso ao livro? Bom, esse livro ele está à venda, então eu estou fazendo a venda pelo Instagram, né, que é a minha rede social onde as pessoas podem me encontrar, que é o @guisandrums. Então quem quiser adquirir o livro é só entrar lá e estarei disponível aí para passar todas as informações. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho, curiosidades, ele está disponível. E para além do livro, esses registros sobre o Malawi, você pretende estender para outros formatos também? Então, eu fiquei até meio assim, abismado, porque eu lancei esse material agora no começo do ano, eu fiz um pré-lançamento, né, antes do lançamento oficial. Eu já comecei a vender bastante, as pessoas procurando, até mesmo pela temática, e isso acho que também me motivou a pensar em dar uma continuidade, uma sequência para um volume 2 ou uma segunda catalogação mais ampliada com outras manifestações, né? E eu tenho em mente também ir para o Malawi e tentar fazer um documentário, algo envolvido ao audiovisual, assim, com relação a tambor ou as manifestações, né? Você aí nunca vai depender África, né? dessas ideias. Ou já? Eu ainda não, nunca tive essa oportunidade, eu estou me planejando aí, vamos ver aí se daqui a um ano ou menos eu consigo aí. Tomara, né? E, inclusive, aproveitando, você comentou todo do processo do intercâmbio, assim como vieram músicos de lá,
pra cá, pro Brasil, foram músicos brasileiros pra lá, né? Você chegou a ter alguma troca com esses músicos brasileiros quando eles voltaram, ou até também antes, para saber qual a expectativa e depois como foi a experiência lá? Então, a gente não, quando a gente faz o processo seletivo para o MUVI, a gente sabe desses países que estão envolvidos no intercâmbio, mas a gente não escolhe para onde a gente vai, né? Depois do processo seletivo, internamente os organizadores é que decidem ali, avaliando o perfil da pessoa, né? E aí a gente criou depois que antes de eu ir, a gente já conhecia algumas pessoas que já tinham ido, então a gente criou a nossa comunidade, a gente ia trocando informações ali e tal, as curiosidades, que a gente fica naquela ansiedade, eu quero ir para tal lugar, às vezes a gente quer ir em todos os países, mas infelizmente não dá. Mas muitas coisas que foram escritas aqui foram compartilhadas com os amigos, né? Eu precisava, tô com dúvida aqui em tal informação, tem como você ver para mim, se tem alguma foto, algum registro aí que você fez aí, então rolava toda essa contribuição de lá também, né? Tem isso também, e os amigos, né, o pessoal do Malawi que veio pra cá, depois voltou, eu preciso de tal informação, você consegue aí pra mim? Grava alguma coisa aí, me manda. Então a gente fica em contato, né, a gente tem essa comunidade do MUVI viva, assim, com ex-participantes, né. E por fim, assim, acho que a minha dúvida final é saber como que o Malawi impactou não só o seu trabalho, sua carreira, mas a sua vida, porque eu vejo que você pensa em dar continuidade a esse projeto, e eu queria saber, assim, como o Malawi te transformou e você vai levar isso pro resto da vida? Eu acho que daqui pra frente, tudo que eu fizer na minha vida artística, musical, vai ser Malawi, né? Porque o livro é um portfólio do trabalho, né? Então, como artista, músico, esse é o primeiro livro que eu tô lançando, que tá falando sobre o Malawi. Então, coisas começam a acontecer a posterior, né? Isso. Então, oficina, palestra, aula, workshop. Então, tá tudo ligado ao livro. Então, eu acho que de certa forma, o Malawi veio contribuir para eu trabalhar agora mais especificamente a temática africana, né? Explorar isso, acho que agora de vez, né? Sim, legal. A importância desse conhecimento, desses ritmos, de tudo isso que está inserido também na cultura brasileira, chegar às pessoas, né? E principalmente, né, eu faço um adendo aqui, que é a diáspora banto que está presente no Sudeste, né? E principalmente aqui no Vale do Paraíba, né? Que se deu através da mão de obra escrava no século XIX nas plantações de café, né? Então tem uma relação entre a relação aqui Malawi e Vale do Paraíba e Brasil de uma forma geral, né? Tá certo, então. A gente encerra por aqui. Guilherme, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui, né, conosco. Contar esse tanto de curiosidade, né? Sim. Bom, eu que agradeço contribuição aí para a sociedade, porque quando a gente quer escrever alguma coisa, a gente quer realmente disponibilizar isso, mundo, né? Espalhar por aí, deixar uma sementinha aí, né? E eu agradeço aí, acho que o programa é importante aqui também, por contribuir para a disseminação do material aí, né? Termina agora mais um podcast Talk Mais. Essa entrevista fica disponível tanto no YouTube quanto no Spotify e no nosso portal, que é spriomais.com.br. Até a próxima!